Olá, galera da Arsenal Brasil. Um tempo sem vir aqui, mas era um dia especial, então eu fiz um esforcinho para conseguir gravar algo, né? Antes de começar a falar sobre o jogo, eu vou tentar falar sobre 2024 em geral. O último vídeo que eu fiz, se não me engano, foi antes do jogo do Liverpool, e desde lá nós ganhamos meio que todos os jogos, tirando aquele jogo em Porto contra o Porto. O Porto, aliás, que foi um adversário peculiarmente difícil pela forma como eles manipulam o bloco intermediário deles, mas águas passadas, isso não importa mais. Nesse meio tempo, muitas das coisas que a gente vinha batendo aqui se comprovaram verdadeiras, né? Teve, inclusive, na semana dos jogos do Brentford e do Porto, a confirmação narrativa de que a escolha do Raya sobre o Ramsdale é completamente justificada. O Ramsdale entregou paçoca nos dois jogos contra o Brentford que ele jogou. O time não conseguia segurar a posse nos dois jogos da mesma forma e o time foi salvo pelo Havertz nos dois jogos. Então, o Arteta estava tomando as lágrimas dos fãs do Ramsdale nesses dias. E aí, 3 dias depois, o Raya vai lá, pega 2 pênaltis contra o Porto e fala que o cara não pega nada. E ele começou a pegar pênalti. Enfim. Raya vai ser um jogador muito importante amanhã, porque ele permite que a gente não sofra na posse, ele torna a nossa saída de jogo muito difícil de ser apertada, né? Mas eu quero mais falar sobre desfalques, sobre um monte de coisa, porque eu acho que a galera tá muito preocupada, ainda parece que não entendeu, depois de quase 5 anos de Arteta, que o Arteta é um mentiroso quanto mais sobre as escalações. Ele fala qualquer coisa, ele tá escondendo o jogo. Eu não tenho a menor dúvida que pelo menos o Gabriel Magalhães e o Saka vão pro jogo sem nenhuma dúvida. Eu acho que a única pessoa que pode não estar pronto para jogar desde o começo, né, que é visto como titular na atual conjuntura do Arsenal, é o Gabriel Martinelli, mas eu não duvido que ele jogue. Talvez ele taticamente seja interessante do banco, e a gente vai conversar sobre isso. Mas assim, o Arsenal encontrou um jeito de jogar. O Arsenal recuperou o seu banco. Temos um banco muito bom. Eu acho que o nosso banco hoje é mais variado e mais interessante que o banco do City. O City não conseguiu fazer o Kovacic jogar, não conseguiu fazer o Matheus Nunes jogar. Então eles têm números muito limitados no meio-campo. Quem está jogando no meio-campo muitas vezes é o próprio Julian Álvares para conseguir fechar a trinca ali. Todas as vezes que o Kovacic ou o Matheus nem tem jogado, né? Mas quando o Kovacic entra pouco, não joga bem. Contra a gente no primeiro turno, deveria ter sido expulso por uma falta por trás no Odegaard, que bizarramente não foi expulso e tal. Teria sido um jogo muito mais fácil, com a mais o jogo inteiro praticamente. Isso teria acontecido quase aos 30 do primeiro tempo, um negócio assim. Então, pois é, né? Então, assim, eles têm problemas. O Gvardiol não foi uma contratação que teve o impacto que foi imaginado. Ele sentiu a adaptação, seja a adaptação tática ao esquema do Guardiola, ou a própria adaptação à Premier League, tem feito muito mal o jogador, que é um jogador talentoso, mas tem jogado mal, tem tomado um banco violento pro Ake. Então, eles têm limitações por causa das suas contratações que não deram tão certo. E o Arsenal de 2024 é muito mais forte do que do ano passado por causa das suas contratações que deram certo, né? O Declan Rice em especial, mas também o Havertz e o Raya. Infelizmente o Timber não pôde mostrar o seu serviço ainda, não deve estar no banco amanhã, inclusive. Mas o nosso recrutamento nos colocou num patamar muito mais próximo ao nível geral, ao nível máximo do City. É a primeira vez, desde que o Guardiola engrenou no City, que algum time tem métricas subjacentes, né? Expected goals, expected assists, tanto a favor quanto contra, superiores ao do City, ou seja, o XG difference, né? A equação de pegar o gols esperados a favor, expected goals for, e expected goals against, né? Gols esperados contra, e a subtração disso dá um número. O City nunca esteve
não fora do primeiro lugar dessa conta desde que o Guardiola engrenou há 7 anos atrás, mesmo quando o Liverpool foi campeão. É a primeira vez que isso acontece. Então, é a primeira vez que nos números subjacentes, não só nesse, mas em muitos outros, tem algum time que tem desempenhos melhores do que o City. E isso demonstra que o que o Arsenal está fazendo não é uma boa fase. É, na verdade, o projeto do Arteta realmente engrenando e tomando força depois de um período de adaptação que foi, na minha opinião, muito prejudicado, em especial pela lesão do Partey, que forçou o Havertz a aprender muito no trabalho, a fazer uma coisa completamente diferente do que ele fazia e recuperar a confiança do jogador, que a gente comprou um jogador quebrado do Chelsea, e a gente hoje ele está jogando mais ou menos no nível de desempenho, de gols por jogo, né, de passes, etc, etc, que ele fazia no Leverkusen, embora ainda não esteja jogando com aquele flair, né? Mas acredito que nós vamos conseguir tirar o melhor do Havertz no futuro próximo. Mas como é domingo de Páscoa, é fundamental também que a gente fale de Jesus, que pode ser uma peça importante. E eu acho que inclusive as manchetes se escrevem, né? Se o Jesus volta dos mortos ou do departamento médico, por assim dizer, para nos salvar no domingo de Páscoa, não precisa. Todos os jornais da Inglaterra já estarão com a sua manchete pronta, né? Então eu acredito que pelo bem de todos, inclusive, né? Porque o cara não vai precisar trabalhar muito, a galera já fecha a par rapidinho e vai curtir o domingo de Páscoa com a família. Eu acho que é o melhor a acontecer é o Jesus fazer o gol da vitória amanhã. Dito isso, vamos ao nosso nosso campinho, que eu quero falar. Eu não me dei o trabalho de fazer nada do City, mas tem duas questões muito importantes. Walker e Stones são dúvidas, eu tenho certeza que o Stones joga. Vendo e revendo o lance que o Walker sentiu, eu duvido que ele não tenha sentido de verdade. Aquele pique atrás do Vini Júnior. Eu duvido que ele não tenha sentido de verdade. Pode não ser uma lesão grave, eu acho que ele vai jogar, mas se continuar forçando, talvez estoure. E é por isso que eu acho muito importante que o Trossard não entre em campo amanhã na ponta esquerda de jeito maneira. Esse é o time que eu idealmente vai jogar, né? Eu não consigo ver não ter o Havertz. E sim, mas o Jorginho tá de 8 e o Reis tá de 6. Sim, se você rever o jogo contra o Liverpool, foi o que a gente fez no jogo contra o Liverpool. O que acontece? Vamos lá, os caras têm o Haaland e eles vão provavelmente ter o De Bruyne e o Julian Alvarez ou o Foden ali. Deixa eu desenhar aqui, mas eu tenho um campinho. Quando o jogo tá postado, quando o jogo está postado, o jogo está tipo misturado, digamos assim, o Havertz está meio alto. Digamos assim, o jogo está disputado ali, né? Tem uma transição. Eu tô querendo simular uma transição. O Arsenal erra um passe e tem uma transição do City. Sobe isso aqui. O Arsenal joga bem em cima também, né? Todo mundo vai ter os 10 jogadores, os 20 jogadores de linha vão estar compactados em um espaço de 35, 38 metros, né? E assim, qual é a estratégia? O Haaland vai estar sempre aqui puxando a linha, tentando provavelmente atacar o Gabriel Magalhães, porque com o Saliba ele tem experiências ruins, traumáticas, coitado. E aí o que acontece? Eu consigo ver a ideia o Rodri, a ideia deles é botar a bola com o Rodri e usar o Haaland de pivô para criar espaços no costado da zaga para a bola ir nele e ele conseguir acionar o De Bruyne ou o Foden ou o Julian Alvarez por trás da gente, fazer uma transição rápida. Foi assim que eles ganharam da gente na temporada passada e é mais ou menos assim que eles têm tentado atacar defesas fortes, em geral, nos últimos anos. Então, eu acredito que seja a parte da estratégia deles. Por quê? Sem Mahrez, eu estava vendo um podcast da Atlético, muito boa, que o Guardiola, eles falam um negócio interessante. O Guardiola, ele gosta de ter dois jogadores que ganham o jogo
e 8 jogadores que trabalham para o time jogar bem. E nesse setup atual, por causa das contratações que deram errado, ele não consegue fazer isso. Ele precisa usar 3 jogadores a todo tempo que ganham o jogo e só 7 para o time jogar bem. Isso tem feito uma diferença na qualidade geral do City. O City consegue resultados porque tem jogadores de muito boa qualidade, mas o coletivo do City tem sofrido nessa temporada. E o Foden e o... Ele tem que jogar com o Foden em algum lugar, seja na ponta ou seja por dentro. E aí o Julian Álvares vai fazer a outra função. Porque ele não consegue colocar o Doku, porque o time ficaria muito quebrado com 4 jogadores que só servem para ganhar o jogo e 6 que servem para fazer o time funcionar. E parte do motivo do Doku não estar sendo tão usado é porque ele não é tão seguro na posse, ele não faz o jogo do City funcionar também, e o City já tem jogadores decisivos demais, né? Tanto que a entrada do De Bruyne, o Doku e o De Bruyne juntos jogaram muito pouco, né? Então, assim, desse ponto de vista, acho que a gente tem muito menos a nos preocupar com o ataque nas pontas, né? E até porque, por causa do Jorginho no meio, a gente teve que ser muito mais conservador com nossos laterais, que eles, digamos assim, no máximo meio invertem, né? Eles meio que fazem quase que um ninho para os 2 volantes terem pouco espaço para cobrir e a gente conseguir e a gente proteger o Jorginho para que ele faça o que ele faz de melhor. O Jorginho com a bola no pé é excelente. O problema é ele correndo atrás de alguém. E aí o que acontece? Se a gente coloca o Jorginho aqui, ele fica muito exposto a essa correria central do City, porque eu acho que eles vão tentar jogar por dentro da gente, porque eles têm poucas opções por fora. Então, colocar o Rice aqui faz todo o sentido. Inclusive, contra o Liverpool a gente fez isso por causa da ameaça do Darwin Núñez, que é um trem desgovernado, né? Com todo respeito, eu gosto do Darwin Núñez, mas ele é um trem desgovernado. E corre muito pelo centro e consegue muito espaço. Então, ter essa trinca dos jogadores físicos, rápidos, fortes ali no centro da nossa defesa, na nossa transição defensiva o tempo todo, é fundamental porque a gente não ser surpreendido. Então acho que a gente vai jogar assim e o Jorginho vai ter um pouco mais de mobilidade, né? E obviamente eles vão inverter durante o jogo, mas eu acho que o Rice vai ficar muito mais patrulhando do que tentando criar canais de oportunidade e tudo mais adiantado. É o que você pode me dizer. Então a gente não precisa tanto do Martinelli, porque se o Martinelli não puder jogar e jogar o Trossard tende a ir muito para dentro e é bom porque a gente também cria superioridades internas e a gente deixa o Saka num contra um com o Ake. Não é tão ruim assim fazer isso. Eu vou te dizer, não, mas tem uma questão fundamental. O City nessa temporada tem se mostrado muito vulnerável à transição veloz. Então, digamos, a gente está no nosso bloco defensivo aqui. A gente defende assim, né, no 4-4-2 com o Havertz e o Odegaard na frente. E aí vão estar aqui todos espalhados, jogador do City, pouco me importa como eles vão estar, mas eu tenho que botar eles para frente para isso aqui fazer sentido. Tá alguém tentando puxar o White para fora. Algo assim o City vai estar. Se a gente consegue recuperar a bola aqui, por qualquer motivo que seja, sei lá, alguém tenta levantar a bola, o Raya pega e aciona o Martinelli rápido. Esses espaços aqui do City, o City não está sabendo proteger nessa temporada. Não tá. E o Walker tem 33 para 34 anos, tá vindo de um desconforto muscular. A possibilidade da gente atacar esse espaço aqui é fundamental. Fundamental. Então, eu acho que o Martinelli é muito importante para essa partida. Eu espero que ele possa jogar, mas se ele não puder jogar, eu começaria com Jesus ali. Não que o Jesus seja o jogador mais rápido do mundo, mas ele é mais. Ele puxa mais jogo para fora do que o Trossard, que é um jogador que completamente vai jogar para dentro o tempo todo. Não é ruim ou bom, é apenas uma característica que não funciona para esse jogo, né? Então, enfim. E uma outra coisa importante, eu acho que é a função do Havertz ali de centroavante, que diferente do Jesus,
é um jogador que corre muito melhor nos canais, né? Ele consegue correr muito bem entre o zagueiro e o lateral do time adversário para puxar jogadas, que é uma coisa que o Jesus não faz muito. Jesus, apesar de ter um palmo e meio a menos do que o Havertz, ele é melhor recebendo o chutão no peito, para brigar no alto. Ele consegue pular a menos que o cara, mas deslocar o cara no ar e ganhar a bola. O Jesus tem muita habilidade para fazer isso, mas não acho que é o que a gente precisa nesse momento. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento é receber em velocidade, receber em transição, para a gente conseguir Bom, vocês vão ter que lidar comigo desfocado agora por algum motivo. Bom, enfim, não consigo resolver esse problema. Deixa eu tentar resetar a câmera, talvez funcione. Não, parar câmera, configurações. Bom, enfim. Eu vou botar o campinho, só o campinho, e vou ficar no cantinho que não fica tão ruim. Então, é um jogo fundamental. Eu acho que o Kivior. Eu acho que se o Arteta pudesse escolher, ele jogaria com o Tomiyasu desde o começo. O Tomiyasu é mais seguro que o Kivior, mas ele não vai arriscar, porque não faz sentido. Vai que você tem que botar o cara com 20 minutos de jogo, né? E aí nosso banco é interessante. Nosso banco é muito interessante. Por um segundo tempo, eu acho que a gente tinha como opção interessante. Eu acho que o Partey pode ser um jogador importante para quando o Jorginho cansar, a gente não ter que mexer tanto no esquema e conseguir manter o ritmo, o nosso estilo de jogo, sem mexer muito taticamente. O Jesus pode ser um jogador importante, certamente será, o Trossard. Temos opções no banco de qualidade, acho que a gente tem como voltar do Etihad com um bom resultado. O que é um bom resultado? Basicamente não perder. Não perder é fundamental. Ganhar nos colocaria numa situação absurdamente favorável para o título. Absurdamente favorável para o título. Óbvio, é uma disputa de 3 times. Você está esquecendo o Liverpool? Não, não estou esquecendo o Liverpool. Só que uma vitória lá coloca a gente... Eu vou pegar aqui certinho. Eu vou considerar que o Liverpool vai ganhar o jogo dele. Porque o jogo não aconteceu ainda, né? Acontece junto do nosso, se eu não me engano. Então vou fingir que acontece um pouquinho antes contra o Brighton. Vamos fingir que eles ganham, tá? Se eles ganham e a gente ganha, a gente vai a 67, o Liverpool vai a 67 e o City fica com 63. Então nós dois abrimos do City 4 pontos. O que coloca o City numa posição muito desvantajosa. Porque também tem um duelo muito duro de Champions League, como a gente tem. Diria que, obviamente, o deles é mais duro que o nosso. O Real Madrid é muito mais time que o Bayern de Munique hoje. Ou seja, a temporada começa a ficar um pouco mais complicada para eles. E aí tem um dado importante. O City tem 0 vitórias contra o top 5 esse ano. Ele tem um jogo e uma derrota contra a gente. Ele tem 2 empates contra o Liverpool. Ele tem um jogo e uma derrota, tem um jogo e um empate contra o Tottenham. E ele tem um jogo e uma derrota humilhante contra o Aston Villa, que talvez tenha sido o pior jogo da era Guardiola, que eu me lembro. Assim, eles foram humilhados pelo time do Unai Emery. Então, assim, eles não estão se dando muito bem em jogos grandes. Se a gente conseguir evitar que eles ganhem da gente, a gente vai ter colocado o City numa posição muito desvantajosa, porque eles ainda precisam jogar contra Aston Villa e Tottenham e precisam ganhar jogos que eles estão tendo muita dificuldade de ganhar. Obviamente, a vitória coloca a gente numa situação muito confortável, porque embora a nossa tabela seja a mais difícil, eu não consigo ver ninguém jogando melhor que a gente. E a gente tem ganho jogos quando a gente consegue jogar, enfim, tirando aquele jogo contra o Brentford, que eu acho que foi muito afetado pelo duelo contra o Porto, pela pressão do negócio da Champions League, que eu acho que era uma questão que o clube precisava tirar do caminho. 14 anos sem passar de fase, e aquele negócio. Eu acho que contra o Bayern, por uma série de motivos, é um duelo muito diferente. A gente não tem a pressão de fazer o resultado, a pressão, se a gente for eliminado, não vai ser um vexame, obviamente. Se a gente tomar 2-5-1 de novo, vai, né? Mas eu acho muito improvável que isso aconteça. É bom lembrar que os zagueiros dele dessa vez é o Dyer. Isso coloca a situação numa perspectiva, né? Então,
Eu acho que mentalmente, psicologicamente, o Arsenal estaria numa posição muito boa e temos elenco, temos jogadores saudáveis para rodar nas posições que a gente precisar. Eu acho que a gente estaria numa posição muito favorável se a gente ganhar esse jogo. Mas o empate já estaria de ótimo tamanho. A gente continuaria, digamos assim, numa situação boa de título. Ficaria bem aberto, acho que ficaria provavelmente um terço de chance para cada um. E esse jogo, se você for olhar a tabela, provavelmente, se a gente empatar amanhã, provavelmente o título vai ser decidido na penúltima rodada, que é a última vez que os três times na mesma rodada têm jogos difíceis, é puta pressão. Quem tropeçar ali provavelmente vai ser o perdedor. Quem passar por cima ganha, né? Basicamente. Mas enfim, acho que vai ser um jogo interessante amanhã. Vai estragar o domingo de Páscoa de muita gente, porque por mais que a gente ganhe, vai ser uma tensão do cacete. Eu duvido que a gente não vai ganhar fácil do City, né? Se a gente ganhar, vai ser um jogo sofridíssimo. Então, vai. Almocem cedo. Se programem para almoçar cedo, já brinda com as pessoas da família. Depois você né, fica recluso e aí evita brigar num dia legal, assim, pra família e tal. Pra maioria, imagino que a maioria das pessoas aqui, mesmo se não for religiosa, celebra a Páscoa de alguma forma, né? Porque nós somos mais ou menos culturalmente todos abraâmicos, pelo menos. Quem não é católico, evangélico, provavelmente é judeu ou muçulmano ou espírita, enfim. Já aqui nesses cinco já estou citando 95% das pessoas, e mesmo quem é, sei lá, de religião de matriz africana, provavelmente também celebra a Páscoa por causa de uma questão cultural, né? E até porque chocolate é bom, então mesmo que você não acredite em nada, você não vai recusar um feriado se você ganhar chocolate, né? E espero que quem ganhe o chocolate seja o City. Vamos que vamos, e quem sabe eu apareço amanhã num pós-jogo feliz. Pós-jogo triste não vai ter, não. Valeu, gente.